Eric Pulga novamente fez a diferença e o Ceará venceu o Guarani por 3-1 no fechamento do primeiro turno do Brasileirão da Série B. Mas antes da gente falar desse vídeo, deixa eu pedir desculpa a você, porque eu não ter gravado o vídeo logo depois da partida, como sempre faço aqui no canal do blog. Eu estava trabalhando pelo canal Gold, recomendo você, o Gold transmite a Série B do Brasileiro, o canal Gold. E eu estava comentando essa partida e reportando, eu estava lá na borda do campo, então não consegui, depois teve entrevista coletiva, cheguei muito tarde em casa, não deu para fazer, mas agora de manhã estou fazendo e a gente vai curtir aqui esse vídeo. Peço para você deixar sua curtida, seu joinha, seu like, porque ajuda demais, fortalece o canal. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, aí é que você vai me ajudar mesmo para a gente fortalecer e seguir rumo aos 25 mil inscritos, meus amigos. Ajude aí o canal do blog, porque vamos falar agora, sim, sem dúvida alguma, dessa vitória do Ceará. E a gente tem alguns aspectos, né, para falar sobre esse jogo. Primeiro, o Anderson Batatais é que estava no banco de reservas, porque o Léo Condé tá ainda se recuperando da cirurgia, pequena cirurgia que fez no intestino. E o time do Guarani, meus amigos, vinha com um novo treinador. E eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas, gente, quando muda o treinador, o time melhora. Esse Guarani aí é o lanterna, meus amigos. 11 pontos só na competição, só venceu 2 partidas. Não venceu nenhum jogo fora de casa, mas que time, rapaz, time arrumado. Olha, o primeiro tempo, até ali os 20 minutos, sei lá, até o primeiro gol do Ceará, a sensação que dava é que era o Ceará que estava com dificuldade, que estava numa parte de baixo da tabela, e o Guarani lutando pelo G4. Eu gostei, eu achei muito interessante a postura do Guarani. Geralmente, nesses times que estão lá na baixa da tabela, não tem dificuldade para sair, não tem jogadores de qualidade. Mas não, pô, aquele Bispo joga muito volante. O Luan Dias, o meia esquerda. O Caio Dantas a gente já conhece, porque jogou aqui no Sampaio Corrêa, foi artilheiro da Série B em 2020, então já conheci um pouco sobre ele. Mas assim, um time arrumado, gostei bastante, que o Matheus Bueno também, volante. Pô, tem umas peças muito boas, o lateral Pacheco, o João Vitor lá. Mas enfim, tinha um Ayrton, eu acho que o Ayrton passou até aqui pelo Ceará, eu acho que era o único assim, que não era tão, mas que a gente já conhecia. Mas um timezinho arrumado e deu trabalho pro Ceará, deu muito trabalho. Eu acho que o Ceará, depois do jogo, conversando até com o Anderson Batatais, com o Eric Pulga, conversando depois ali, o David Ricardo, eu conversei depois do jogo com alguns jogadores, as sensações que, pô, a gente não esperava que eles vinham daquela forma. Porque geralmente, meus amigos, time lanterna, time que tá lá embaixo, joga mais lá atrás, por uma bola marota, por um contra-ataque, não. Pelo contrário, foi empurrando o Ceará pro campo de defesa. O gol do Ceará, o primeiro é num contra-ataque. Espetáculo. Que lançamento do Lucas Mugni, hein? Nossa, pá, lá em cima. Aí, meu amigo, você tem a qualidade de um jogador com Eric, e aí é que faz a diferença, meus amigos. É isso que um time precisa. Um jogador que faz o diferencial. E o que o Eric Pulga fez ontem, nossa, foi um negócio assim daquele estilo. Você pega a bola num contra um, contra-ataque, ainda vem a sobra. Vocês viram que veio o segundo ainda. Para tentar marcar ele, não teve jeito. Ele passa com facilidade. E detalhe, porque o Pulga ele tem uma qualidade que eu acho que é muito importante no futebol. Ele chuta muito bem, tanto com a perna direita quanto a perna esquerda. Então, quem já jogou bola, desculpa, eu já joguei, assim, pô, cara, você vai marcar, você não sabe qual a perna que ele vai puxar. Porque se ele puxar para a direita, é o pé bom dele, então o cara vai arriscar, pô, então eu vou fechar aqui um pouco e vou deixar a esquerda livre. Eu não posso deixar nem a esquerda nem a direita livre porque ele puxa para um lado ou para o outro. E quando ele faz o gingado de ir para a direita e depois puxa para a esquerda, aí matou o zagueiro. E aí ele ainda vindo com velocidade, acabou. E aí ele abre o placar ali 1-0 e ali dá uma aliviada pro Ceará, porque o jogo estava muito difícil naquele momento. E o Ceará com dificuldades, e aí 1-0 segura, o time melhora um pouquinho, mas aí tem o pênalti, né, numa vacilada, e depois eu fui conversar com o Anderson, com alguns jogadores, como é que saiu o gol daquele para ir para a saída, né? O João Vitor vai, troca de posição com o Caio Dantas, e aí quem era para estar ali era o Matheus, mas o Matheus pegou o Caio Dantas, e quem passou foi o jogador, o outro, né, o mais rápido, o João Vitor, passa e aí consegue o pênalti e a bola bate no... Aí quem tá marcando é o Rafael Ramos. Quando a bola bate, né, ele não consegue, vacilada, sem tamanho ali, acho que ele perde o tempo da bola, acaba o Richard, não tem o que fazer, acaba o pênalti. Se o Richard pudesse ter cercado, mas aí se ele cerca e leva o gol, pô, era para ter saído. Então, o resultado do lance é que define, né? Então, aí vai para cobrança, o Caio Dantas 1-1, e aí assusta. Porque o Ceará não fez um bom primeiro tempo, não foi pelo... O Ceará só deu 2 chutes, 2 finalizações. Uma bola parada, um escanteio, bola cabeçada do Alho, defesaça do Vladimir e pronto, e o gol.
Então, assim, você imagina, pô, enfrentar o Lanterna desse jeito, mas é um Lanterna, gente, que mudou a forma de jogar, os jogadores começaram a mostrar uma boa qualidade, o Alan Al é um bom treinador, ele conseguiu ajustar o time. Vai pro segundo tempo e o jogo fica aquele negócio, rapaz, será que não vai ter? E fica aquele joguinho ali meio... Estamos satisfeitos. Pro Guarani estava excelente, o empate fora de casa naquele momento era bom. Estádio 30 mil pessoas. Torcida pressionando, Ceará lá em cima, sem empatar fora de casa daquela forma, depois que você vem de uma vitória de 1-0, era um bom resultado. E aí o Guarani vai segurando. E aí assim, o Ceará tem algumas... E aí é que tá. E aí eu debato com vocês sobre isso. O Ceará precisa de contratações, meus amigos. Ele precisa de um lateral direito, precisa de um lateral esquerdo. Precisa. Porque quando o Matheus Bahia não tá bem, o Rafael Ramos ou o Rai Ramos, ele precisa de válvulas de escape. Ele precisa de alguma coisa. E ali, quando tem o meio de campo e o Lucas Mugni se machuca e coloca o recalque, não dá. Você precisa de outro jogador de qualidade. Eu acabei não perguntando isso na coletiva Anderson, mas para mim o ideal era avançar o Lourenço como meia e ter colocado outro volante e não colocado o recalque. Porque aí você avança o Lourenço, coloca mais um volante e não perde o meio de campo. Aí você coloca o recalque, eu acho que o time perdeu criatividade. Não, e muito bem marcado, o Eric Pulga, muito bem. Os caras viram no primeiro tempo, que tava, se deixasse, tinha espaço para ele. Saulo também da mesma forma. Ele tira o Wailon também para colocar o Lucas Ian para ver se dá melhor, mas o time marcando muito bem. Até abdica um pouco, ele avança, ele marca muito bem o Guarani lá atrás e tenta sair um pouco ali com o Ayrton, que depois sai, depois entra o Caio Dantas também. O Ayrton sai, entra o Matheus Daniel dos Anjos, entra também o Marlon Maranhão e o Marlon. Enfim, o time do Guarani tenta fazer o que pode com o elenco que tem. Ele depois tira o Luan Dias, né, para colocar o Marlon, né, e aí fica aquele negócio assim, pô, o time tá na dele, vamos ver como é que fica. E aí saiu o gol de bola parada, o golaço do Lourenço, golaço. Como é bom o gol de bola parada, né, rapaz? Então ali é o diferencial. Meus amigos, Série B é isso mesmo, são muitas dificuldades. Olha, quem teve lá em cima? O América Mineiro já teve lá em cima. Avaí já teve lá em cima. Operário já teve lá em cima. Sport já teve lá em cima. Ceará já esteve no G4. Então, assim, são esses times que estavam lá e acabam saindo. Hoje é Santos, Novo Horizontino, Mirassol e Vila Nova. Então, é uma oscilação muito grande essa Série B do brasileiro. Então, é um detalhe que vai fazer a vitória. É um detalhe que vai trazer a derrota. Então o time precisa ter um diferencial. Você tem um jogador da qualidade do Eric Pulga, show de bola. Quando ele não conseguir resolver e estiver muito marcado, você tem que ter uma válvula de escape. Para mim seria um jogador a mais no meio de campo, para mim seria um Lucas Ian jogando um pouco mais tempo. Seria, quando tão bem marcado isso, aí você tem que partir para a bola parada. E você ter um jogador que faz a diferença numa bola parada, isso não é só na Série B, em qualquer lugar, qualquer futebol, Premier League, Série A do brasileiro, La Liga, onde for. E foi o que aconteceu. Golaço do Lourenço, golaço mesmo. E aí 2-1, aí pronto. Ufa, sai, dá aquele alívio, já melhora, o time a gente já percebe que o Ceará, a torcida apoia o time, que já tava uma impaciência, um nervosismo, todo mundo já impaciente, porque a ideia é que o Ceará tá empatando com lanterna. Como é que pode, não? Mas um time bem arrumadinho essa equipe do Guarani, com a chegada, obviamente, do Alan Al. E aí depois o time do Guarani vai com tudo, né? Ele tira um volante, coloca um atacante, coloca lá o Daniel dos Anjos, tirou um volante, que era o Bispo, e foi pra frente. Mas não tinha mais jeito, né? O Ceará ficou bem postado, né? O volante, ele coloca o Jeaime, inclusive, entra e leva um amarelo, o Jeaime. O Lourenço não aguenta, né? Sai, ele coloca o Jeaime, o time segura um pouco lá atrás. E aí você tem um jogador, como eu falei, tem um jogador diferenciado como o Eric Pulga, solto pela direita, que não é nem o lado dele, tá bom? Ele cai por lá. Bola vai rodando, chega nele lá na direita, e ele faz 1 contra 1 como sem ninguém. Segundo disseram que ele tentou cruzar, né? Que ele deu uma resposta aí pro pessoal do Lucas Catribe lá do TV Globo. Eu não sei não. Eu acho que eu olhando, achei que ele tentou lá por cima e deu certo. 3-1, o golaço do Eric Pulga, mais de 30 mil pessoas na Arena Castelão, uma grande festa. E eu acho que mais do que a atuação, que não foi boa, mais do que a atuação, eu acho que são os 3 pontos, né? Eu acho que é de concordar todo mundo que isso o Ceará precisava dos pontos. Para encerrar o primeiro turno bem, né? Eu acho que lá colado não é o ideal, claro. O ideal pro Ceará é estar no G4, mas não tem nem o que discutir. O Ceará está na 6ª posição, ainda tem times com jogos a menos. O Ceará pode cair até para 8º lugar, porque tem o Amazonas, está com jogo a menos.
O Operário, me desculpe, está com um jogo a menos. O Goiás está com um jogo a menos. O Sport está com 2 jogos a menos. Então o Ceará pode ser ultrapassado por esses times. Então, assim, o importante era somar os pontos para dar aquela tranquilidade, chegar aos 29, tá 1 ponto do G4, pode ser 3, né, por causa do Sport ter um jogo a menos. Mas, enfim, tá lá perto. Depois de tudo que o Ceará passou, com a demissão do Mancini, aquele momento lá de turbulência, é bom para dar uma respirada. Precisa de reforço, com urgência. Precisa de reforço, não tem como. Eu acho que atacante, o pessoal do Grupo Povo, o Horácio Neto, informou que o Ceará fechou com o Thalisson. Isso eu já vinha bem um bom tempo conversando sobre isso. Acho que não é atacante nesse momento. O Ceará não precisa de atacante. O Ceará tem o melhor ataque da Série B. 31 gols, está na frente do Santos. Então o problema do Ceará para mim não tá. Você tem o Eric Pulga, você tem o Lucas Ian, você tem o Saulo, você tem o Ailon. Quando o Barceló voltar, ainda tem o Kaique da base, tem o João Vitor. Eu acho que tem um pouco. O Ceará só disputa uma competição, meus amigos. Então assim, você ter 6 jogadores, eu acho que dá para ir. Você trazer mais um, ajuda? Óbvio, ajuda, sem dúvida. Do que vier para ajudar, beleza, o Thales é um bom jogador. Agora, eu acho que não é desperdiçar, não vou falar desperdiçar, né? Porque não é isso, né? O Thales tem sua qualidade. Mas você hoje jogar todas as suas energias financeiras pro ataque, o Ceará tá precisando de setor defensivo. E eu acho que nesse momento seria muito melhor apostar, gastar dinheiro para reforçar a defesa, que eu acho que a defesa do Ceará precisa. São 24 gols na temporada, mais de 1 gol por partida. E mais uma vez mostrou alguns probleminhas, algumas deficiências, principalmente no setor, nas laterais. Eu acho que o Ceará precisa reforçar isso. E ainda mais que agora perdeu o Gabriel Lacerda. Já tinha perdido o Jonathan, o Gabriel Lacerda veio. Também perdeu, o Gabriel Lacerda se machucou, um problema no joelho, já está fora da temporada. Precisa com urgência de um zagueiro. E aí vamos ver como é que a diretoria se comporta. Mas eu acho que no geral o Ceará agora precisa corrigir esse sistema defensivo e deixa o ataque lá, tá muito bem. Lucas Mugni jogando bem, Lourenço. Acho que encontrou. Do meio para frente eu acho que o Ceará se encontrou. Patrick de Luca, Lourenço e Lucas Mugni. Quando o Lucas Mugni não estiver bem, estiver machucado, suspenso ou o que for, eu acho que se adianta o Lourenço, coloca o Jean Irmer e eu acho que aí o time fica bem. Patrick de Luca pode ser trocado pelo Jean Irmer, quando o Richardson voltar pode entrar. Eu acho que tem que trazer um meio campista também, né? Porque quando o Lourenço não tiver 100%, eu acho que o Recalde não dá conta, porque você pode até recuar o Lucas Mugni e colocar o Recalde, mas eu acho que precisa de mais um jogador ali. Tem o André, mas acho que o André faz a função mais de segundo, primeiro volante, então acho que esse homem de criação, esse homem ali, acho que ainda precisa, que o Recalde, com todo respeito, acho que ainda não está no nível dos outros, tanto do Lourenço quanto do Lucas Mugni. E lá na frente eu acho que está tranquilo. É isso, gente. Então pronto. Se você chegou até aqui, agradeço mais uma vez. Desculpa por não ter feito o vídeo antes, mas é porque realmente não consegui chegar a tempo em casa para fazer e conseguir colocar bem direitinho, mas agora tá aqui o vídeo. Agradeço demais. Deixe seu joinha, deixe sua curtida, que ajuda demais. Comente aí o que é que você pode dizer de Eric Pulga, o que é que você prevê pro Ceará nessa reta, nesse segundo turno, nessa reta final agora de segundo turno, virada da montanha, como diz o homem mal. Porque agora vai pegar o Goiás fora de casa, vai reencontrar Wagner Mancini. Então tem que começar muito bem e tem que começar com vitória. Essa conversa de dizer, gente, o Ceará tem que buscar os pontos o máximo que for possível fora de casa. Era para ter ganho do América Mineiro. O empate foi bom? Foi, mas poderia ter sido melhor. E contra o Goiás também. Tem que buscar. Concorrente direto. É concorrente direto. É matar concorrente direto nesse segundo turno. É isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.